Há uma corrente no direito que propõe como ponto central a análise dos conflitos sob o viés literário. Outros grupos defendem a identidade na construção do saber jurídico, onde um e outro se cruzam. É possível esse intercâmbio? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, em mais uma edição especial na cobertura do primeiro Congresso da Magistratura Mineira aqui em Belo Horizonte. Para falar sobre o assunto, eu vou começar com o desembargador Humberto Teodoro Júnior, que é magistrado há 18 anos, foi também professor por mais de 40 anos de Direito Civil, tem mais de 40 livros publicados, entre eles o curso de Direito Civil. Fez hoje aqui no Congresso da Magistratura a palestra Magistratura e Literatura. Doutor Humberto, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Muito obrigado. Prazer é nosso. É você que nos acompanha. Por favor, inscrever-se no canal da Mais no YouTube e deixar lá suas sugestões, comentários, manifestações que serão muito bem-vindos. Doutor Humberto, onde é que, na verdade, o direito e a literatura se cruzam? É interessante ver o conceito do próprio, daquilo que é direito. Tudo começa daí, porque há muitas tentativas ao longo da história da humanidade, que vive sempre sob o impacto do direito, de definir o que é o direito. E a conclusão que se chega é que o direito é sentido, entendido e aplicado por todos, sem defini-lo com precisão, porque são dessas ideias que são tão gerais, são tão amplas, que não se comportam em definições. É aquilo que se liga quando se cuida de valores. Os valores são indefiníveis, mas são muito bem perceptíveis. E o que acontece com o direito é que ele, umbilicalmente, surge da necessidade de proteger valores, como justiça, dignidade do homem, paz, solidariedade, segurança. Tudo isso são valores que não se definem, mas que exercem uma presença decisiva, marcante, substancial sobre a vida do homem em sociedade. Doutor Humberto, ambos, direito e literatura, lidam com a condição humana, mas o direito ele tem suas limitações dentro da legislação a qual ele se referencia. Já a literatura parece que é um pensamento mais livre. Certo. Como é que essas duas coisas se encaixam? O direito tem sido visto e aplicado de maneira diferente na história da humanidade. Houve época em que se considerou o direito como natural, um direito que estava ligado à natureza do homem e a base do direito era indissociável da própria configuração do homem em sociedade. Então, como há a vida, como há os sentidos, existiria o direito natural. E o homem poderia legislar o poder, mas sempre a partir desse dado chamado direito natural. Isso foi a visão que se manifestou quando se procurou escapar do autoritarismo, do autocracismo, em que o direito era imposto como uma coisa sobrenatural, em que o monarca tudo podia porque ele era um representante de Deus, de poderes sobrenaturais sobre a humanidade. Então, o iluminismo do século XVII, XVIII, pelo racionalismo, pela defesa da essência do homem, despregou disso e passou a defender que não existe uma divindade ou uma visão metafísica do direito. O direito está no homem, está na sua natureza e, portanto, cumpre descobrir e defender esses chamados direitos naturais. Mas daí em diante evoluiu o pensamento político, principalmente, o pensamento de organização social, de poder e tudo, que veio dar num positivismo,
que foi pós-Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que foi fruto do iluminismo, que defendia o direito natural, achou que era muito natural entender o homem como o centro da organização político-social, mas que as regras seriam criadas pelo homem, pelo legislador, pelo poder. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto à terra. Então, que o direito estaria nessas normas e que o tal direito natural não existiria, seria uma ficção. Entendi. Bom, no que deu isso? Deu na visão moderna do direito, que o direito é realmente criado, estabelecido a partir da lei. Mas a lei é impotente, é incapaz de armazenar em si todo o direito. Porque o homem tem aspirações, que são aquelas que levaram à Revolução Francesa, que levaram à Revolução Norte-Americana, que levaram o próprio iluminismo a combater todo o autocracismo e as classes privilegiadas do passado. Esse direito, ele não se baseia só naquilo que se quer regular, mas daquilo que justifica a regra. É possível dizer, por exemplo, que o direito é mais dinâmico do que a própria legislação, de acordo com a realidade? Muito mais dinâmico, porque o direito, o direito é um projeto. E os valores que justificam esse projeto estão num processo dinâmico de movimentação constante. E é por isso que se passou a adotar, a partir principalmente do século passado, normas legais que embutem em si os valores, que não ficam só no dever ser, mas incluem, por exemplo, os princípios gerais, os princípios humanitários, os princípios... A dignidade humana. Sim. Quer dizer, então, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, se criaram organismos multinacionais, supranacionais, para defender aquilo que pode ser ofendido pela própria lei interna dos países. Por isso que são superiores. O senhor disse na palestra que a legislação é abstrata e que o direito é que a materializa. O direito vivo. Existem dois direitos. Existe o direito programado pelo legislador e existe o direito vivo no seio da sociedade, que é defendido e aplicado, sobretudo, pela magistratura e pelos profissionais do direito. O ideal e o real. Um é o ideal, é o programa. O outro é o exercício, a aplicação do programa na vida. Quando é que o senhor falou mais de direito até agora e pouco, digamos, da literatura, né? Quando é que veio assim, esse interesse mais forte do senhor para a literatura? O senhor escreveu 40 livros sobre direito. É interessante notar como as coisas são, né? Porque eu, quando me entusiasmei pelo estudo jurídico, principalmente porque aprofundei na literatura jurídica, eu pensava justamente em ser magistrado. Então, nessa época, eu nos meus 28, 29 anos, um pouco antes, desde 27 anos por aí, eu comecei a estudar muito e muito a literatura jurídica, para me capacitar para o acesso à magistratura, cujo exame não é de literatura, o exame é puramente jurídico. Né? Especialista em leis, né? Isso. E com isso aconteceu um fato interessante na minha vida particular. Eu passei um longo período já como magistrado, como juiz, lendo exclusivamente literatura jurídica. E isso veio desde a formação acadêmica, porque nos meados do século XX, quando eu fiz o curso de Direito, na década de 50,
o pensamento dominante era o positivista, que era aquele que veio da Revolução Francesa e que estava traduzido no Código de Napoleão, que era o direito não tem compromisso com nada fora da sua norma. Não tem compromisso com a moral, nem com a religião, nem com a ética. Porque esses dados, segundo o positivista, são anteriores à lei, anteriores ao ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico, uma vez colocado em vigor, ele já fez, ou já passou por um juízo hipotético, ético e moral e religioso. E daí que surgiu a teoria do normativismo, do positivismo, em que o direito estaria totalmente voltado para a lei e a interpretação da lei e a aplicação da lei. Acontece que esse sistema foi altamente questionado no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Ele não tinha válvulas para fazer justiça. E justiça não é o mesmo que lei. Isso é fácil de se sentir. E já vem desde Roma, que tinha uma máxima de Celso, no direito romano, que dizia summum jus, summa injuria. O que ele queria dizer que a suprema legalidade pode conduzir a uma suprema injustiça. Então, era preciso de ter uma coisa aí no meio disso que permitisse aplicar a lei com justiça. Entender o direito e interpretá-lo de forma mais justa possível. E como resolver essa equação? Como resolver? Resolver através justamente de reconhecer, primeiro, que o direito começa com a lei, mas não acaba na lei, porque a lei é um programa para o futuro e não é possível ao legislador prever exatamente tudo e como em detalhes vai acontecer no futuro. Aí entra a independência também do magistrado. Pois é, porque aí, mesmo que a lei seja de aplicação obrigatória, ela terá, para ser aplicada, de ser equacionada com o mundo fático, com o mundo do momento em que ela vai sofrer a chamada subsunção. Nesse momento, o aplicador vai ver que o legislador não foi completo, não foi capaz de prever todos os fatos e como esses fatos realmente aconteceriam. E nem poderia ser. Doutor Humberto, eu vou fazer um pequeno intervalo, gostaria que no próximo bloco só a gente continuasse nesse debate interessante, esse envolvimento de magistratura com a literatura. E teremos a presença valiosa aqui do presidente da Academia Mineira de Letras, jornalista Rogério Tavares, para nos ajudar nessa conversa aqui. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, hoje uma edição especial na cobertura do primeiro Congresso da Magistratura Mineira aqui em Belo Horizonte. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo um dos temas das palestras do Congresso, que é Magistratura e Literatura, aqui na presença do desembargador Humberto Teodoro Júnior, palestrante dessa sessão, desse debate aí, e também temos a grata presença aqui agora do presidente da Academia Mineira de Letras, jornalista Rogério Tavares. Rogério, obrigado por sua presença. Prazer para mim também. Prazer, Orion. Rogério, eu deixei uma questão para o doutor Humberto, que vai nos dar uma resposta agora, depois eu gostaria de ter ouvido o seu comentário sobre a influência das artes na legislação e, naturalmente, sobre o direito, doutor Humberto. A pergunta é a minha, né? Isso. Bom, eu já tinha, em indagações anteriores, explicado que a concepção do próprio direito, de suas origens, como produto cultural que veio sendo modificada ao longo do tempo, se adaptando ao modo cultural, filosófico de encarar a convivência organizada em sociedade. E então, a ideia da influência da literatura, né, na legislação e também no direito. Dessa confluência, dessa ligação íntima entre a cultura literária, artística e a cultura jurídica, se tornou
no momento atual, muito mais íntima, muito mais importante do que foi no passado, em que prevaleceu, por exemplo, o positivismo jurídico, que se desprezava qualquer influência não integrante das fontes normativas oficiais. Bom, hoje, o direito, principalmente depois da chamada hecatombe, que foi a Segunda Guerra Mundial, que desmoralizou filosofias e modos de pensar e de concepções jurídicas, e colocou a dignidade do homem e o próprio homem no centro da ordem jurídica, a literatura passou a ter uma importância muitas vezes superior àquela que ele teve no passado sob a formação do jurista, do juiz, do aplicador do direito. Por quê? Porque esse direito, essa ordem jurídica atual, é uma ordem que parte do homem e dos seus valores, para depois criar o projeto de convivência que é a lei. Então, a lei, hoje, ela já nasce apoiada não só no preceito, mas apoiada também no valor que subjaz a esse preceito. E isso é posto textualmente nas constituições, nos tratados internacionais dos direitos do homem e é velado por cortes supranacionais. Nós temos que velar pela dignidade do homem, pelos seus valores, pela vida humana em dignidade. Então, Javier, como é que é a sua visão sobre isso? Orion, a influência da arte na legislação e também no direito. Claro, vou falar especificamente da literatura. A literatura é a voz da humanidade. A literatura é o meio pelo qual a humanidade se expressa desde os seus começos. Isso. Quando contávamos apenas com os cantos, ou quando contávamos uns para os outros histórias ao redor da fogueira, não é? Depois é que veio a tecnologia da escrita, depois é que foi possível fazer a inscrição da linguagem sobre superfícies como as antigas tabuinhas de argila e depois sobre o papel, né? Então a literatura primeiro foi oral, depois escrita. E a literatura guarda tesouros, ela conta a história da humanidade. Por isso ela é um patrimônio da nossa espécie. Quem é que pode prescindir do recurso a patrimônio tão valioso? Quem é que pode dispensar o auxílio dessa fonte tão valiosa, tão rica de recursos, não é? A literatura ensina sobre um determinado tempo, sobre um determinado território, sobre um determinado povo. A ela podemos recorrer para conhecer costumes, hábitos, valores, ideais de determinada sociedade. Mais até, às vezes, que o recurso ao trabalho técnico e científico dos historiadores. Em alguns momentos, os literatos, os ficcionistas, os prosadores e os poetas são até mais úteis no entendimento, na compreensão fundamental de como foi esta ou aquela sociedade. Conflitos complexos. Claro, Balzac prestou um inestimável serviço, por exemplo. 80. É impressionante. Para aqueles que se interessaram em conhecer a França do tempo dele, Machado de Assis fez o mesmo no Brasil. Guimarães Rosa deu a conhecer aos leitores brasileiros os chamados sertões mais profundos, mais recônditos das Gerais, não é? Então, a literatura é esse portal de acesso a realidades muitas vezes não conhecidas por meio da ciência ou da técnica. Tudo bem. Doutor Humberto, o Rogério remeteu à história, à antiguidade. A palavra, ela está sobrevivendo a esse mundo digital, esse mundo tecnológico, visual, como o senhor comentou na palestra? Quer dizer, ela sobrevive ou se transforma? Bom, ela se transforma. O problema é que o homem é o que ele é graças à palavra, graças à comunicação. Porque o que distingue um macaco do homem é justamente a capacidade de, através da palavra, do simbolismo das palavras, transformar isso em ideias, conjugar ideias, tirar conclusões pessoais e para outra e para a sociedade em geral. Então, a palavra é uma conquista que, na evolução dos seres animais, coube ao homem esse privilégio de ser dotado dela e de aprimorá-la momento a momento. Porque se no passado se falava por gritos ou símbolos,
num determinado momento, e foi-se concebendo símbolos orais que se transformaram depois em símbolos escritos, com uma capacidade enorme de multiplicar. E multiplicando os símbolos, multiplicam-se as ideias, multiplicam o raciocínio, e a evolução humana está aí. Rogério, o impacto das redes sociais, TikTok sobre a palavra, tem como isso se adequar? Olha, nós estamos diante de desafios incríveis, né? As novas gerações hoje, elas estão aí se comunicando por plataformas digitais. Você citou o TikTok, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o Twitter, né? E é preciso aprender a ler os conteúdos que são veiculados por essas plataformas, né? É muito desafiador, mas é um pouco o retrato do nosso tempo, né? Hoje, até poetas e prosadores inscrevem seus conteúdos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Outro dia eu participei de uma banca examinadora sobre a poesia veiculada pelo Instagram. Então há convivência, né? Há convivência. Eu acredito que as mídias são todas úteis para a comunicação de conteúdos. Nenhuma mídia vai acabar com as já existentes, né? O rádio permaneceu, a TV permaneceu, o cinema permaneceu. O que há é uma expansão, uma dilatação do campo da comunicação, e essa dilatação é que dá conta dessa proliferação de formas novas, surpreendentes até, de comunicação e de circulação da informação. Tem espaço para todo mundo. O que é importante é a gente escolher, selecionar por onde vai se comunicar, aquilo que vai comunicar e, sobretudo, aquilo que a gente vai consumir. Porque é coisa demais, ninguém aguenta. Eu falo por experiência própria que eu tenho ficado cada vez mais seletivo, porque ninguém dá conta de acessar tanta informação. Mas a gente, sabendo escolher os canais, dá conta de navegar. Sem perder a essência, né? Claro. Doutor Humberto, agora vamos colocar o direito na literatura, né? Eu sou como um leitor permanente aí dos clássicos, né? Onde é que está mais bem representado o direito nas histórias mais conhecidas da humanidade? Bom, eu ainda citava hoje, numa palestra que fiz, um professor carioca do Rio de Janeiro, que dizia que o direito está na cultura como a literatura está na cultura. Ambos convivem dentro do mesmo universo. E aí, o livro, como uma ideia, não só do livro, mas o registro físico da ideia, e principalmente quando ele se transformou nesse conceito atual de livro, ele está presente em todos os momentos da cultura humana. Porque, enquanto o direito cuida de projetos de comportamento, a literatura cuida do comportamento vivo, do comportamento que já existe, que já está, cuida da vida. Então, o direito é um projeto de vida. A cultura é um produto da vida. E, portanto, a literatura, então, é uma fonte que nutre o direito de elementos que o valorizam, que o enriquecem tremendamente. E onde está, então, na literatura? Está na Bíblia, está nos livros mais antigos, em Hammurabi, e está na literatura mais moderna, como de Shakespeare, de Cervantes, está na literatura contemporânea. Enfim, a literatura é uma multiplicidade de visões. Ao invés de ser uma visão normativa pura e simples, ela é uma visão múltipla de vários lados, de várias fontes, sobre o mesmo objeto que o direito está preocupado com ele. Então, o direito não é completo em si. Ele se completa, ele se aperfeiçoa por essas fontes externas
que ele não pode ignorar e que vão enriquecendo. Beber nessas fontes. Rogério, nós estamos na reta final do nosso programa aqui. Você também é um leitor de Shakespeare. Você acha que ele fez direito antes de retratar tão bem esses conflitos que ele coloca nos seus livros sobre o direito? Olha, os grandes mestres da literatura universal tinham uma capacidade privilegiada de sintonizar com as dores humanas, com os dramas da humanidade, É isso aí. com os pontos fracos, com os grandes impasses, com os grandes conflitos. Shakespeare, Cervantes, Joyce, Kafka, Proust, todos eles, cada um em sua época, cada um em seu estilo, deram uma contribuição inestimável para retratar os grandes dramas da existência humana, não é? Como disse muito bem o mestre Humberto Teodoro, a literatura é a vida viva, é a vida em movimento. Não é a vida vista do ponto de vista da norma, ou da regra, ou da regulação da conduta. É a vida, como diria o nosso Nelson Rodrigues, a vida como ela é. E isso é de uma riqueza formidável, porque permite que sejamos capazes de flagrar aquilo que muitas vezes passa desapercebido. Aquilo que muitas vezes é esquecido no nosso cotidiano. O escritor, então, tem o trabalho de coletar da experiência humana, do cotidiano, do detalhe, do aparentemente inexpressivo, aqueles grandes momentos da existência humana. Antes, aparentemente banais, sem importância, mas depois, em livro, em romance, conto, novela, imortalizados pelo talento, pelo estilo, pela graça de um bom escritor ou de uma boa escritora. A literatura é esse pulo do gato. Muito bem, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, a conversa está muito boa, teremos que adiar para outro programa, ficam convidados aqui. Eu conversei aqui então com o desembargador, professor Humberto Teodoro Júnior e com o presidente da Academia Mineira de Letras, jornalista Rogério Travares, e discutimos aí sobre a influência, as relações entre magistratura, direito e literatura. Muito obrigado aos dois pela presença. Obrigado, Leão. Obrigado, professor Humberto. Pensamento Jurídico. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa no canal da Mais no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.